Mano, hoje a gente vai ver a continuação daquele anime que eu muito queria. Aquele anime que tem 5 irmãzinhas gêmeas, todas ruivas, todas kawais, todas burras. E também tem aquele CDF pobre que precisa ensinar elas a estudar pra poder comer direito. E velho, parece que nesse episódio já tem um Awai fofinho dele. E vocês nem sabem os apertos que esse cara vai passar. Fala peixada, de boa? Aqui quem fala é o tio L, o cara que ninguém sabe o rosto nem o nome, e que vive até juntar o de Kira. E mano, se tu quer ajudar a aprender o Kira, é só se inscrever. Convido teus amigos para se inscrever também. Eu sinto que cada vez que algum se inscreve, eu fico mais perto de aprender. E se tu quer se dar bem, é só deixar o like, porque aí tu recebe uma waifuzinha pra fazer miojo pra tu. E mano, eu já vou adiantando aqui porque eu já marquei com a galerinha de mais tarde ir atrás do Kira. E o anime já começa com o Fultado e as 5 lá na sala. E olha o ânimo de cada uma pra aula, velho. Essa aqui tá cagando pra aula mesmo, mexendo no celular. A outra tá com cara de que vai bater nele. A terceira tá sentada igual eu. A quarta tá com cara de boa, mas sei lá, mano, eu não confio. A quinta dorme mais que o Shikamaru, deve ter um QI maior que 200. Só que não, mas beleza. A Nina tá pra porra, fala pra ele ir embora, porque elas não precisam de professor particular. Ele diz beleza. Elas ficam animadas, mas ele diz que é só se ela tirar 100 nessa prova aqui. Não, precisa nem tirar 100. Tirou 50, ele não olha nem na cara da aluna. Mas aí elas se tocam que são burras, e que nem 50 no chute vai. Só que a Itsuki come tudo aceita, porque na moral, uma proposta dessa é melhor que um chute no joelho. Então as outras já começam a aceitar e no fim as 5 aceitam. E as provas começam. E mano, elas tiraram 100, só que juntando tudo, né? Ele começa a querer dar sermão e do nada elas começam a correr. Acho que vai chover e a roupa delas tá no varal, só pode, velho. Então começa a abertura. E mano, a Carol com K saiu do BBB. E quando volta a cena, ele já tá todas as carreiras pro colégio e falando que tá difícil conciliar o trabalho e os estudos. E mano, vida de brasileiro é assim mesmo, então vai acostumando o japonês que não é. E do nada chega um carrão de 300 milhões lá e o pobre vai ver o que tem dentro pra roubar. A Itsuki abre a porta e mano, as 5 já começam a correr. Ele fala que não precisa fugir, porque ele não tá armado. A Nina tá pra porra, fala que precisa sim, porque se ele pega elas desprevenidas, ele força elas a estudar. E velho, elas devem estar pensando que ele é o professor Xavier. Ele fala que só tá lá porque elas precisam. A Itsuki come tudo, fala que elas têm algumas fraquezas, mas que resolvem os próprios problemas, então elas podem estudar sozinhas. Então para testar elas, ele faz uma pergunta da prova que elas fizeram. Ele pergunta o nome de um dos senhores da guerra, e olha elas se tremendo aí porque não estudou. Elas saem fugidas e ele sai se perguntando como fazer para elas estudarem. Ele dá uma olhada nas respostas delas e observa que a Miko acertou aquela pergunta que ele acabou de fazer. Então por que ela não respondeu ali? No intervalo ele chega nela para perguntar por que ela não quis responder, mas ele já chega com conversinha fiada, perguntando que tipo de refrigerante é aquela que ele vai beber. Ela diz que é soda limonada, e ele diz que adoraria sentir o gosto. Ela diz que não vai dar pra ele porque ele é malvado. E mano, se fazer estudar é ser malvado, minha professora é o capeta em pessoa. Então ele finalmente vai perguntar o que ele realmente queria. Mas a Yotsuba nota 0 chega lá pra estragar o clima. Ela chega toda animada pra mostrar a prova nova dela, e ela diz que tirou 0 de novo. Prazer, Yotsuba nota 0. Mas aí já chega a Ichika Sugoi Dekai dizendo que ela não pode ficar atrapalhando. E mano, eu gosto muito dessa mina. Ela percebe um esquema de longe. A Yotsuba pergunta se ela também veio pedir ajuda pra estudar. A Ichika diz que não quer, porque tem coisa melhor pra fazer no ensino médio, tipo namorar. E mano, olha a aura maligna desse maluco quando falou amor. Ele começa a falar que namorar é a pior coisa que se pode fazer no ensino médio. E fala um tantão de coisa ruim lá. E velho, eu acabo de ver que esse cara tem um senso mais distorcido do que o Gaia. E do nada, mas do mais profundo nada, a Yotsuba pergunta se a Miko gosta de alguém. Ela diz que não e vaza. E as minas já têm certeza que ela tá curtindo alguém. A cena corta e aparece o Futaro pensando besteira lá na sala. Ele encontra uma carta da Miko dizendo que quer encontrar ele no telhado depois da aula. E mano, juntando A mais B, ela tá apaixonada por ele. Depois da aula ele já chega lá no telhado e tá dizendo que caiu numa pegadinha e que ninguém vai aparecer. Mas daí ela aparece e já chega dizendo que tem um bagulho pra falar pra ele e que não falou antes lá
no refeitório porque não queria que os outros ouvissem. E de verdade, mano, nessa hora até eu fiquei nervoso. O clima mudou em minha volta. Mas daí ela fala, Sue Harukata, e eu buguei. Daí ela fala que é a resposta da pergunta que ele fez. Então ela põe aqueles fones de surdo e sai vazada. Mas ele quer saber por que ela não respondeu antes. Ele puxa ela e derrubou o celular. E mano, já tem que vender o rim pra pagar esse celular aí. Mentira, pô, quebrou não. Mas se fosse o meu, quebrava, né? Só que ele vê um brasão dos Senhores da Guerra no celular dela. E ele pergunta por que ela tem aquilo de capa. E velho, a mina começa a chorar e pedir pra ele não contar pra ninguém que ela gosta das histórias dos Senhores da Guerra. Ela começa a explicar que começou com um jogo e ficou encantada pela ambição deles. Até que começou a ler os livros pra saber mais da história. Só que as garotas da idade dela gostam de modelos bonitos e ela gosta de gordos barbudos. E que isso é estranho. Ele fala em pensamento que ela realmente é estranha, mas daí vê aquilo como uma oportunidade. Então ele chega perto dela e diz que ela não é estranha. Moleque falso da porra. Então ele fala que ela tem que ter fé naquilo que ela gosta e completa dizendo que tirou 100 na última prova e que se ela quiser ele ensina algumas coisas dos Senhores da Guerra que ela não sabe. Então ela fala que sabe mais coisas que ele nesse assunto e já faz uma pergunta pra ele: qual o apelido de um certo Senhor da Guerra? Ele tá meio na dúvida, mas daí ele lembra do professor dele e diz que o apelido é Rato Careca. E ele acertou, pô. Então ela começa a explicar a teoria dessa história e ele fica confirmando como se soubesse alguma coisa. E assim ele convence ela a assistir às aulas dele. Os dois vão até embora juntos. Então ela resolve comprar uma soda limonada pra ele e oferece pra ele dizendo que essa não tem muco. E ele se pergunta o que ela quis dizer com isso. Ele trava e ela percebe que ele não sabe do que ela tá falando. Então ela diz que ele não merece o refri porque ele não tem nada pra ensinar pra ela. E nesse momento ele se sente o cara mais burro do mundo. E não, mano, ele não é o cara mais burro do mundo. O cara mais burro do mundo é o meu amigo que voltou com a ex dele depois de ter pegado Gaia. Então ele vai pra biblioteca e pega todos os livros dos Senhores da Guerra e diz que dá pra ler isso aí em 2 dias. E mano, eu não leio isso aí nem em 2 anos. E olha a ilusão que ele criou aqui. Ele chama ela pra um duelo de perguntas e respostas e diz que dessa vez vai responder tudo que ela perguntar. Ela diz que não quer e ele insiste. Então ela faz uma pergunta pra ele e antes que ele responda, ela foge dali correndo. Ele diz que dessa vez ela não vai fugir e começa a correr atrás dela. E na primeira esquina que ele vira, mano, moleque sortudo da preula. Lembrei foi do Konohamaru conhecendo a Tsunade. Ele olha e velho, só porque tá sem o fone de surdo, ele já é lubridiado e pensa que é a Yotsuba nota 0. Ele pergunta pra onde a Miko foi e ela diz que foi pra ali. E lá ele encontra a Yotsuba de verdade e percebe que é um trouxa. Ele volta a correr atrás da Miko e diz que vai ganhar essa competição dela, ela querendo ou não. Então ela começa a fazer perguntas enquanto corre e ele vai respondendo certo e convencendo ela que agora eles estão no mesmo nível, até que eles caem de cansado. E olha que cena bonita, mano. Ela começa a tirar o meião dela, não sei porquê, e o virgão aqui fica todo sem jeito e sai dali, se perguntando se ela não tem vergonha. Depois ele chega lá com uma soda limonada pra ela, dizendo que aquilo é a coisa mais cara que ele comprou na vida, mas que ela pode beber porque aquela não tem muco. Ela olha pra ele e ele começa a explicar essa história, só pra dizer que agora ele sabe. Ela pergunta se ele não contou nada pras irmãs dela, sobre as coisas que ela gosta. Ele diz que não, e pergunta por que não pode contar pras irmãs dela. Ela senta igual eu e fala que entre as 5 ela é a mais fracassada. Ele fala que não, porque ela tirou a melhor nota entre todas. Ela diz que tudo que ela pode fazer, as outras conseguem fazer facilmente, porque afinal elas são quintuplas. Daí o cara tem uma luz na cabeça dele e fala que se uma consegue, todas conseguem. E isso foi exatamente o que a outra acabou de falar. Então ele mostra as respostas dela e diz que nenhuma delas repetiu as respostas da outra. E sendo assim, mano, se todas elas tivessem colado uma da outra, todas elas tinham tirado 100 e se livrado do babaca aí. Mas não quiseram, né? Beleza. Depois aparece o Futaro e a Yotsuba na biblioteca. E a Miko chega lá e diz que ele convenceu ela a tentar. Ele fica animado e a Yotsuba percebe o climaço e pergunta pra fone de surdo se é do Futaro que ela gosta. Ela fica toda rosada e eu todo animado. Ela sorri e diz que não. E o anime acaba. E mano, esse anime me dá umas emoções da preula. Mas você sabe que eu só continuo fazendo ele se vocês falar pra mim
que quer que eu continue. Então já deixa aí o teu comentário, beleza? E me diz qual anime você quer para o próximo vídeo também. E também deixa o like, mano, porque o porão aqui não tá cabendo mais o waifu. E eu comecei a guardar no sótão. Então já deixa o like aí para ganhar aquela waifu do sótão do tio L. E também se inscreve, porque a cada inscrito eu fico mais perto de prender o Kira. Eu sinto isso. Agora eu te lanço a pergunta: quem é o tio L?